Olá, bem-vindos ao podcast, o podcast que dá voz ao teu ponto de vista. Aqui não há certo ou errado, não há só branco ou preto. Aqui vamos olhar para o mundo através de múltiplas lentes, mas sempre sem filtros. Eu sou Beatrix e este é o podcast. No episódio de hoje vamos falar sobre um tema que infelizmente continua muito presente no dia-a-dia, o bullying. E para falar deste tema tenho comigo um convidado muito especial. Ele é criador de conteúdos, é modelo e ficou mais reconhecido aos olhos do público depois da sua participação num reality show. Tiago Graça. Obrigado, amei essa apresentação. Obrigado pelo convite. Olha, este tema para ti é um tema que faz parte... Sim, fez parte do meu crescimento, sim. Mais quando era mais novo, mas sim. Já vamos falar sobre a tua experiência, mas para começarmos assim grande, vamos já começar assim com um jogo, pode ser? Ok, adoro que é jogos. O Diz que Disse. Diz que disse. É um jogo muito fácil, eu dou-te um mito e tu ajudas-me a tirar as camadas deste mito e a saber se é verdade ou mentira. Ok, adoro. Bora. Okay? Sim. O bullying só existe se a vítima não o ignorar. Não concordo. Para já é muito difícil de ignorar, porque principalmente numa cabeça de uma criança aquilo é tudo aquilo que tu consegues pensar quando aquilo está a acontecer. E se não deres atenção, vão continuar a provocar-te na mesma. Portanto, é mentira. Afinal ao cabo, eu acho que o bullying acontece muito não só por aquilo que a pessoa é, mas por causa da pessoa que faz o bullying sente. Sim, eu também concordo. Eu acho que tem muito a ver também com a educação que os pais dão em casa. Da tua parte, quando é que foi a tua primeira experiência assim, tete-a-tete com o bullying? Acho que foi na escola primária, porque eu na escola primária do primeiro ao quarto ano eu andei num colégio privado. E eu sou da opinião e tenho amigos que também passaram pelo mesmo, que eu acho que o ambiente de uma escola privada é muito mais propício a haver bullying do que numa escola pública. O que às vezes as pessoas não pensam que isso é verdade, mas eu acho que Porquê que achas isso? Porque eu acho que são tipos de pessoas diferentes e são tipos de educações diferentes. Eu acho que numa escola pública tu estás mais aberto a diferentes tipos de pessoas e a conhecer diferentes tipos de pessoas, e numa escola privada é tudo ali quase do mesmo estrato social, o mesmo tipo de educação, isso assim não há muitas diferenças entre as pessoas, então é mais propício a, se alguém tem ali uma diferença, vamos picar essa pessoa. Eu sempre tive maneirismos um bocadinho diferentes dos rapazes que estavam na minha turma, isso assim, eles todos iam jogar futebol, eu era o maior pé esquerdo, assim coisas desse género, que depois os miúdos também vão começando a perceber, ele tem ali umas diferenças, bora picar nessas diferenças. E eu nessa altura não era tão confiante, então também deixava-me um bocado ficar. Eras mais tímido. Era mais tímido nessa altura. E eu sinto que também isso foi um bocado o ponto de viragem para mim, que foi quando que eu percebi que o bullying não ia parar simplesmente, que eu era assim, simplesmente eles iam continuar a gozar comigo. Dependia também um bocadinho depois de mim a resposta que eu escolhia ter. E acho que foi um bocado o ponto de viragem de que eu comecei a saber lidar melhor com isso, também por causa dos meus pais e da forma como eles me educaram. Quais é que seriam as coisas que se poderiam alterar para evitar o bullying nessas idades? É assim, é um bocado difícil, porque isso provém sempre depois da mente das pessoas que o fazem. Portanto, eu acho que tem a ver com a educação. Eu acho que tem a ver também com a presença dos pais na vida dos miúdos, porque se um pai estiver presente, eu acho que há sinais que consegues perceber, ok, o meu filho é um bully. Quando tu te assumiste, como é que foi a reação a nível da escola, dos teus amigos, da tua família? Foi muito boa, nisso eu não posso queixar mesmo, que fui o mais sortudo do mundo, tipo, em relação à minha família e aos meus amigos. Eu assumi-me só quando comecei a namorar, que foi quando eu tinha 18 anos. Sim, 18. Que foi já no estavas quase a ir para a universidade? Sim, aliás, foi no ano em que eu entrei para a faculdade, a meio do ano que eu entrei para a faculdade. E até te assumires, sentiste algum tipo de bullying? Senti quando era mais novo, no colégio, e um bocadinho durante depois a escola básica do 5º ao 9º ano, mas eu já sabia lidar melhor com o bullying, também pela educação que os meus pais me deram. Vamos avançar para o próximo desafio, que é o Hot Take. Hot Take. Basicamente eu quero saber qual é a tua opinião não politicamente correta. Ok.
sobre este assunto. Tantas. Ok. Qual é assim, a opinião mais controversa que tu achas que deve ser dita, mas que nem sempre as pessoas querem ouvir? Ok, então, isto e não me levem de todo a mal, mas isto foi uma coisa que os meus pais me ensinaram, principalmente o meu pai, e eu acho que não resulta em todas as situações, porque depende muito daquilo que tu estás a passar e o grau de bullying que tu estás a sofrer. Mas a mim, aqui tem a ver aquilo um bocado com o que eu estava a dizer, o ponto de viragem foi quando eu comecei a adaptar a minha resposta ao bullying que eu estava a sofrer. E o meu pai não me dizia propriamente para me deixar ficar, ele dizia só, não sejas o primeiro a dar, porque às vezes também, por exemplo, chegaram-me a abrir o lábio na escola com um soco, e o meu pai disse-me sempre, nunca sejas o primeiro a dar, mas seja sempre o último a dar com o dobro da força. Ok, eu Isto tive não exatamente a mesma educação. Eu não aconselho Igual. de todo. Eu não aconselho de todo, porque há situações em que se tu bateres de volta pode piorar, principalmente se não tiveres depois a capacidade de fazer parar a situação e perceber quando é que tens que parar. Mas a mim ajudou-me bastante, porque quando aquilo estava-me a acontecer, eu dar uma resposta e defender-me e mostrar que me conseguia defender de alguma forma fazia o bullying pelo menos não piorar. Exato. Pronto, sabia Sim. que não dava para ir mais que aquilo. Fazia-te sentir mais seguro. Sim, e isso construiu um bocado a minha confiança depois, quando eu fui avançando também na escola, isso assim, a saber que pelo menos eu consigo defender-me. Tu falaste dos teus pais, e quando tu chegavas a casa depois de um dia menos bom na escola, ou que te tinham feito algum comentário, qual é que era a recepção deles? Imagina, eu não me lembro propriamente de lhes contar sempre que acontecia, porque Sim. pronto, Geralmente quando acontece são várias vezes. E também quando és criança, pelo menos comigo, eu sinto que eu desassociava um bocado. Tipo, eu na altura parecia-me quando estava a acontecer, ok, eu estou a odiar isto, mas depois quando chegava à casa eu não ficava propriamente tipo ali bloqueado naquele assunto e a pensar nisso, o que acontece a várias pessoas, mas por acaso a mim não me acontecia. Mas quando eu lhes dizia, eles apoiavam-me sempre e diziam-me tipo, para eu me defender, e que iam falar com os professores se fosse preciso, alguma coisa, mas isso também às vezes é um bocado, às vezes piora. Às vezes piora a situação. Mas eu também acho, deixa-me só dizer isto, que eu acho que devia haver mais apoio para os professores também saberem lidar com essas situações na escola, porque muitas vezes os professores sabem que aquilo está a acontecer e é notório que está a acontecer aquilo àquele miúdo, mas não sabem como se meter na situação sem piorar a situação para o miúdo e sem tipo escalar ainda mais aquilo. Sim, eu acho que devia ser um assunto mais falado ainda nas escolas. Sim, eu acho que devia haver mesmo tutorias para os professores para como saberem lidar com essas situações de bullying na escola. E desconstruir o bullying, porque o bullying não é só violência física. Sim. Também, aliás, a maior parte do bullying é violência mental mesmo. Sim. Aliás, eu estava a dizer aquele exemplo que quando me abriram o lábio, mas foi muito raro as vezes que se tornou física, a maior parte era sempre mental. Era sempre os comentáriozinhos. Sim. Pá, na escola também passei imenso pelo bullying. A mim escreviam tipo bilhetinhos e deixavam na mesa, ou escreviam cenas na mesa, íamos ter um teste no próximo tempo e escreviam tipo loira burra na mesa, e era tipo a pior cena do mundo que me podiam fazer. Que era, eu estava ali super focada para o meu teste, para terem boa nota, que eu adorava ter boas notas. E chegava lá e estava escrito loira burra, e para mim era horrível. Entre isso e o facto de body shaming, tipo, faziam-me imenso na escola. E acho que os professores sabiam, os professores sabiam claramente que viam e não faziam nada. Isso causava imensa revolta, que era, eu sou uma criança, estou aqui a fazer o que é a minha obrigação, que é vir a uma aula. Tenho que estar a levar com estes filmes, e o adulto que está nesta sala e que me poderia ajudar não faz nada. Só precisas que alguém te defenda naquela altura. Sim. Porque não tens a capacidade para defender sozinho, completamente naquela altura. Sim. A mim às vezes deixava, por exemplo, essa cena dos bilhetinhos a dizer gay, não sei o que, isso assim, e depois para um miúdo que na altura tu nem sequer sabes, percebes? Tipo, eu com 6 anos, eu com 7 anos, até mais tarde, até mesmo com 12 anos, isso assim 13, eu não sabia ainda o que é que isso significava propriamente. Eu não sabia que era gay. Então estarem-me a dizer aquilo quando eu ainda nem sequer sabia, eu ficava tipo, mas será? Mas porquê que estão-me a dizer isto? Nem eu me apercebia disso. Era horrível. O meu par de patinagem, que hoje em dia é super assumido, na altura nós éramos muito novinhos, nós começámos a fazer patinagem artística e pares artísticos, nós devíamos ter para aí 7, 8 anos, não, 9 anos, 9, 10. E era horrível, tipo, eu própria me envolvia em imensas confusões na escola, porque eu chegava ao recreio, por exemplo, o pessoal do hóquei era super agressivo para ele, porque nós éramos da patinagem, e chamavam-lhe borboleta, tipo, nós cruzávamos a sair do ringue, e era horrível. Opa, e esquece.
eu era a primeira pessoa a meter-me à frente. Yeah. Mas isso é bom, ter amigos que apoiam e que estão lá para dar tipo, também o corpo às balas por ti. Sim. Isso eu não ajuda consigo bastante. ver uma pessoa a falar mal de outra pessoa à minha frente e não me envolver. Yeah. Eu também não. Faz-me imensa confusão. Yeah. E aliás, eu falo disto do bullying, mas tive amigos meus e mesmo o meu namorado passou muito pior que eu. Mesmo muito pior. Ele chegou a ir para o hospital com situações de bullying, isso assim. Portanto, eu estou a falar daquilo que passei, mas mesmo assim eu considero-me um privilegiado pela maneira como eu consegui lidar com aquilo e que as coisas não escalaram até ao ponto que eu sei que escala com muitos medos. Eu acho que é muito importante também o apoio que temos. Sim, yeah. E ter um apoio familiar forte em casa, Yeah. alguém que nos ajude a perceber que aquilo que nos acusam na escola ou no trabalho, porque isto não acontece só na escola. Sim. E o bullying continua e cada vez está mais presente. Então agora com as redes sociais. Exato, é isso. Yeah. As redes sociais, hoje em dia, eu sinto que não podem ter ajudado em muita coisa. Sim. Mas a nível do bullying eu sinto que piorou. Tu não Piorou. sentes isso? Sim, piorou, definitivamente. Os comentários. E eu só notei isso depois também quando comecei a crescer no digital, que esses comentários acontecem muito mais do que aquilo que nós às vezes pensamos, e são mesmo comentários horríveis. Yeah. E às vezes nem sequer é mensagem, está ali espelhado para toda a gente ver num comentário de um post. Sim. E dá aquela revoltazinha do ninguém faz nada, ninguém vem aqui responder este comentário. Mas eu aprendi a ser vingativo, porque eu aprendi a ser vingativo, porque essas pessoas acham que estão por trás do ecrã, então nada lhes vai acontecer. Sim. Mas sabes o que é que eu comecei a fazer? Que é, a partilhar na story? Não, eu não faço isso, eu não respondo. Eu não respondo. Eu vou ao perfil da pessoa. Muitas vezes as pessoas têm o sítio onde trabalham, ou o sítio onde estudam, ou o clube em que andam. Eu mando mensagem ao clube com print da mensagem e digo assim: um sócio vosso, um aluno vosso, um trabalhador vosso fez este comentário. Isto compactua com os valores da vossa empresa, ou da vossa escola, ou do vosso clube. Olha, é logo. É a maneira como não repetem aquilo, é mais ninguém. Nós fizemos isso uma vez, eu e o meu namorado, porque eu estava na rua e passou um carro. Yeah. Isto foi mesmo muito pouco inteligente da parte dele. Porque literalmente dizia o nome da empresa na lateral do carro. Yeah. E tinha o número de telemóvel. E ele, quando passa, eu estava a gravar um conteúdo na rua, e ele passa e faz tipo comentários super sexualizados sobre mim. E eu fiquei parva e tirei uma fotografia à carrinha. Fizeste bem. Cheguei a casa, tipo, comecei a chorar imenso, todo um drama. E ligámos para a empresa. Quer dizer, ligámos. Eu estava ao lado, mas também participei, ok? Eu não falei, sim. mas participei, chorei. Já estavas nervosa o suficiente com a situação toda. Sim. E ligámos e avisámos a empresa e eles disseram que iam tomar rédeas. E espero que tenham. Mas é a melhor situação, porque as pessoas pensam que não lhes vai acontecer nada e é bom tu provares que não é bem assim que acontece. Sim. Eu acho que o mais importante é a pessoa que está a sofrer ter noção que é importante falar. Sim, é verdade, mas isso é difícil às vezes para as pessoas que estão na situação, mas eu acho que sim. E acho que tem que se dar tipo os recursos e apoio a essas pessoas para elas também sentirem-se confortáveis e seguras para partilhar isso, porque não é nada fácil. Eu não me lembro da primeira vez que sofri bullying, mas lembro-me de como é que os meus pais souberam a primeira vez que eu sofri de bullying. E era físico. Imagina, eu tinha acabado de entrar na primeira classe. Eu não me lembro dessa altura. Lembro-me de coisas muito mínimas, mas disso em específico não me lembro de certeza absoluta. E o que eu me lembro é da minha mãe me levar à diretora e dizer que estava-me a dar banho e começou a ver peladas no meu cabelo, tipo, faltavam pedaços de cabelo. E eu tinha tipo nódoas negras pelo meu corpo inteiro. Basicamente, eu saí ao recreio para ir brincar e havia uma pessoa na escola que me arrastava pelo recreio, pelo cabelo, e andava tipo a bater-me e a arrojar comigo por todo o lado. Porque eu era bem pequenina. Ai, olha, eu também. Nessa altura eu era mesmo muito pequenino, por isso é que eu nem sequer me conseguia defender como deve ser nessa altura. Também essa situação que eu contei que me abriram o lábio também foi à toa, foi só porque eu acho que estávamos a brincar a algum jogo, não sei o quê, e depois começaram à procura de mim. Ok, onde é que tu estás? Não sei o quê, isso assim. E quando me encontraram, mandaram-me um soco. Mas tipo, na escola, não, eu acho que não, eu se me lembro bem, não houve mesmo repercussões nenhumas para a pessoa que me fez aquilo. Na altura. Tu chegaste a falar? Sim, e as pessoas viram. A auxiliar até meteu açúcar no meu lábio na altura, isso assim, mas não aconteceu repercussões nenhumas. Por isso é que eu acho que tem que haver alguma coisa nas escolas que tem que mudar, porque eles têm que saber lidar melhor com essas situações e dar um apoio melhor, porque o miúdo, se não tiver consequências, vai continuar a fazer aquilo, e se não for a mim, vai ser a outra pessoa. E às vezes, quando se vai falar com os pais acabam mesmo, o próprio pai da pessoa que está a fazer o bullying acaba por fazer um bullying e dizer do género: mas a culpa foi do meu filho, porquê? Se o meu filho fez isso é porque tinha algum motivo.
Yeah. E é mesmo aquilo que eu estava a dizer, muitas vezes vem de casa, se calhar o pai também é homofóbico, se calhar o pai também é racista, se calhar o pai também tem aqueles preconceitos todos dentro. E a educação, muitas vezes é a educação. Sim. Yeah. Porque os filhos também aprendem muito aquilo, espelham aquilo que vêm em casa. Sim, Às vezes é o pai a ver as notícias, faz um comentário e ele, ok, então isto é aceitável. Yeah. Às vezes eu acho que é muito assim. Vamos agora fazer mais uma pausa e vamos jogar ao próximo desafio, que é o pegavas ou largavas. Ok. Basicamente, vamos ver um bocadinho, um excerto de um episódio dos Morangos com Açúcar Ok. e depois vamos comentar sobre o assunto. Ok. Ok? Ok, bora. Pegar ou largar? Que horror! Esta miúda não sabe vestir-se. Andas a vestir as roupas da tua mãe, é? Sai daqui! Mas eu preciso de ir à casa de banho. Vai a outra. Não sou obrigada a olhar para a tua cara. Ficou muda. Deve ser da estupidez. Não é! Só que não vale a pena falar com duas atrofiadas como vocês. Tu és completamente vazia. E vais descobrir mais cedo ou mais tarde que o dinheiro não compra tudo. Pelo menos a inteligência ainda não há à venda. Deve ser um desespero ser como tu és. Sabes do que é que tu precisas? Ajar as ideias. Não tenho nada para dizer. Ainda bem, a tua voz irrita-me. Agora desaparece. Show, 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 show! Show, show, show! Como podemos ver neste excerto, a Catarina sofre de bullying claramente pelos popstar e não tem aquela coragem que é necessária para as enfrentar. Yeah. É aquilo que estávamos a falar há bocado. Eu acho que muitas vezes, às vezes ajuda a o responder, mas falta muitas vezes a coragem, porque tu sabes que de duas uma, ou ajuda tu responderes e realmente percebem que não se podem meter contigo, ou então piora e depois começam a fazer ainda mais. Sim. Portanto, às vezes é muito difícil ter a coragem para perceber qual é que é a melhor solução. Se é ficar calado e simplesmente aceitar para não piorar a situação, ou se respondes e arriscas para ver se melhora alguma coisa. Tu aqui em relação aos popstar, o que é que fazias? Pegavas ou largavas? Ou seja, se tu estivesse presente nesta situação, fazias diferente ou não? Depende, se fosse eu que estivesse a sofrer o bullying na altura que eu estava a dizer, antes de perceber que podia responder de volta e ganhar essa confiança, eu não respondia. Eu simplesmente saía do sítio que eu estava, fazia exatamente igual a como ela fazia, mas depois, quando ganhei a confiança para fazer frente aos bullies e isso assim, já respondia e, para mim, no meu caso específico, melhorou muito a situação. Mas sei que às vezes pode piorar. Para ti, tu alguma vez respondeste às raparigas que faziam isso? Quando eu respondi, eu não falei. Ok. Eu parti para o físico. Ok, percebo. E daí deixei de ser vista como uma vítima e passei a ser vista como uma bully. Pois, yeah. Mas, imagina, por um isso lado... é tão estúpido, mas sim, acontece. Por um lado é mau, mas por outro lado pararam de me chatear. Yeah. E eu fiquei com aquele título agarrado a mim para sempre na escola, que era: a Beatriz é uma bruta e se te meteres com ela vais levar. Mas às vezes mais vale do que seres tu a que está no outro lado. Imagina, foi uma vez. Mas pelo menos depois estou. Sim. A mim nunca mais me chatearam, estava ótimo. Então, olha, são duas situações que eu acho que às vezes, então, eu acho que vale a pena às vezes arriscar e responder, porque senão aquilo continua e não vai parar até mudares de escola, até ires, e às vezes nem para, porque as pessoas às vezes avançam contigo e o bullying continua e é bem difícil tu escapares. Neste caso em específico, então, pegavas ou largavas? Eu pegava. Eu pegava, eu acho que sim. Sim? Sim, eu acho que pegava. Opa, porque não? É mais vale arriscar. Qualquer coisa, pronto. Foi uma vez. Se tu tivesse um encontro com o Tiago mais novo, o que é que tu dizias ao Tiago mais novo? Isso é uma pergunta boa. Ok. Eu acho que dizia: encontra a tua confiança mais cedo. Tipo, eu dizia-lhe para encontrar confiança mais cedo e que está tudo bem, que tu és normal, não tens problema nenhum contigo. Acho que dizia simplesmente, e dizia-lhe para responder de volta. Alguma vez achaste que o problema eras tu? Sim, muitas vezes. Porque eu não percebia, é aquilo que eu te estava a dizer. Uma criança daquela idade não percebe o que é que lhe estão a chamar. Sim. Percebe, mas não sabe que o é. Eu com aquela idade não sabia que era gay. Então não sabia como
como responder, ou porque não me sabia defender daquilo porque eu nem sequer sabia que o era. Então achava que havia algo, de certeza que há algum problema comigo para toda a gente me estar a apontar isso. Mas depois é bom quando tu percebes que não é um problema. Sentes que as redes sociais te vieram ajudar ou vieram piorar a situação para ti? Pessoalmente, em termos de personalidade, ajudou-me bastante, porque na altura em que eu comecei a crescer nas redes sociais e isso assim, aquilo foi tudo muito rápido. Então eu sinto que aquilo deu-me um boost de confiança muito grande na altura. Que quando aquilo começou a acontecer, quando o mediatismo começou a aumentar e comecei a crescer nas redes sociais, também a minha personalidade, e eu comecei-me a sentir mais confiante com a minha personalidade, com aquilo que eu sou e isso tudo, e portanto para mim eu sinto que me ajudou bastante a questão das redes sociais, mas também abriu porta para que as pessoas agora que sentissem mais à vontade. Sim, porque as pessoas julgam muito que conhecem-te como pessoa pelas redes sociais, mas tu só mostras obviamente uma parte da tua vida e a parte da vida que tu queres transmitir. Então pronto, tipo, obviamente abriu asas a ver mais comentários sobre isso, mas eu também sinto que como aumentou a minha confiança, eu agora os comentários nas redes sociais não me afetam minimamente, tipo, de todo. Eu não respondo, eu não vejo. Qual é que foi tipo o pior comentário? Já leste? Uma vez... Mas o pior de todos. Okay. Aquele que tu leste e pensaste, não me podem ter dito isto. Houve uma vez que eu recebi dois comentários. Um que foi sobre a minha aparência física, porque eu agora comecei há uns anos atrás a treinar mais no ginásio, isso assim, mas eu antes era muito magro. Antes, há questão de 2 anos atrás. E uma vez recebi um comentário num vídeo qualquer meu que a senhora só disse, era uma senhora com a idade para ser minha avó, que era assim, respondeu assim, magro que nem um cão. Eu sabia que estava magro. Esta gente não tem idade para ter juízo. Sim, eu fiquei exatamente com essa reação. E em termos da sexualidade, pronto, é aqueles comentários básicos que se calhar não posso dizer aqui, mas podes, isso é um podcast sem filtros. É? Então vou dizer. Por exemplo, tive um rapaz. Eu vou contar esta situação, até que é cómica. O rapaz que fazia mais bullying quando eu andava no colégio, 10 anos depois, quase, ou seja, em 2021, não sei porquê, do nada respondeu-me a uma história qualquer a dizer assim só, paneleiro. Do nada, foi só uma palavra. Ou seja, eu devo ter aparecido num sonho qualquer dele, não sei o que é que aconteceu. E ele mandou aquela mensagem. Não me afetou na altura, porque eu na altura já era assumido, isso assim. Então acho que até respondi à letra, não lembro o que é que respondi, mas acho que disse qualquer coisa. É para saber que ainda não cresceste. Exato. E aquilo na altura fez-me tanta confusão que eu pensei assim: como é que este gajo que eu não vejo há mais de 10 anos ainda. Tem a lata. Sim, tem a lata de me estar a mandar mensagem a dizer isto. Às vezes eu não sei o que é que as pessoas têm na cabeça para dizer essas coisas. Eu acho que geralmente os bullies são todas pessoas que lhes falta muita atenção, quer seja no grupo de amigos, quer seja em casa, na escola, que se calhar não têm bons resultados, precisam de chamar a atenção de outra forma. Portanto, eu acho que é uma questão de falta de atenção muito grande. Só que é assim, eu também sou sincero, mas não tenho que ser eu a dar. Percebes? Eu acho que a nível pessoal, a mim o que me aconteceu assim, que eu fiquei tipo, what? Foi a rapariga que faz bullying fazia, mandou-me uma mensagem e disse assim: estás tão linda, bora combinar um café. E eu fiquei dizendo, agora queres ser amiga. Isso acontece bem também. Pessoas que nunca falaram contigo na tua vida ou que nem gostavam de ti, do nada querem ser tuas amigas e são os teus melhores amigos, querem combinar coisas contigo. Isso ou que gozavam muito. Imenso com a tua aparência quando tu eras mais mas de repente novo. Agora és bué fixe. Eu, por exemplo, eu não mudei de estilo, eu continuo exatamente com o mesmo estilo que tinha quando era mais nova. Continuo a vestir-me cheio de cores, usar imensos penteados diferentes. E o facto de pessoas que gozavam comigo e com a minha aparência virem mandar mensagens a dizer: ai, estás tão querida, continuas exatamente igual, bora encontrar-nos, quando é que vens cá? Isso dá-me um week, não consigo. Eu fico sempre que nervos. Esta gente. Eu também, porque eu acho que as pessoas nem sequer têm noção. As pessoas às vezes pensam que eu acho que as pessoas pensam que nós também não nos lembramos, mas as cenas marcam. Tipo, eu lembro-me de coisas que me disseram quando eu tinha 5, 6, 7 anos. Há comentários que ficam sempre marcados. Pois As pessoas pensam e as pessoas também pensam: ela não vai ler. Ou ele não vai ler.
Então porquê que mandam? Não sei, mas eu acho que é para libertar. Eu sinto que as pessoas às vezes têm muita frustração, tipo do dia a dia delas acumulada, e têm que libertar em algum lado. É que dá-me tantos nervos, porque às vezes a gente, por exemplo, eu tinha um senhor que mandava mensagens em que me sexualizava muito. Ensinar as E raparigas ele tinha idade para ser meu avô. E quando eu lhe respondi, ele estava sempre a dizer coisas más, do género, ai que delícia. Quando eu publicava uma foto, às vezes estava toda vestida e ele dizia-me, esse corpinho. Eu só pensava, oh meu Deus. E houve uma vez que ele disse-me, ai, hoje estás muito linda. E foi tipo o único comentário decente que ele alguma vez me fez. E eu respondi a dizer, obrigada. E ele manda-me um testamento a dizer-me, tu és linda, o teu conteúdo é incrível, continua assim. E tipo a dar-me força para o meu conteúdo. E eu respondi, obrigado, mas agradecia que mantivesse o respeito. Claro. E a partir daí, imagina, ele mudou do 8 para 80. Tornou-se uma pessoa com bem respeito, deixou de me sexualizar nas mensagens, começou-me a dizer, tipo, por exemplo, imagina, eu publicava uma fotografia com carros. Ele mandava-me informações sobre Fórmula 1, tipo, cenas com conteúdo. E acho que às vezes uma pessoa estar aberta a tornar-se diferente, eu também acho. torna logo a cena especial. Eu também acho. A mudança. Mas eu relativamente a isso, eu acho que este podcast vai ser cheio de hot takes meus. Mas eu acho também que. Porque as pessoas muitas vezes têm tendência a desculpar as pessoas mais velhas por esses comentários e mesmo pelo bullying que elas fazem, porque pessoas mais velhas também fazem bullying. E nas redes sociais, pessoalmente, comentários que fazem na rua. E as pessoas têm tendência a desculpar, a dizer ela nasceu noutro tempo, ou ela viveu noutro tempo, e não sei o quê. Mas as pessoas podem se adaptar. E não é só isso. As pessoas não se teletransportaram dos anos 60 para 2025. As pessoas passaram pela mudança toda. As pessoas podiam ter acompanhado a mudança, mas escolheram não acompanhar. Portanto, eu acho que também temos que parar de desculpar essas pessoas pela idade e pelo que nasceram numa era diferente, e isso tudo. Eu acho que isso também tem que começar a parar e começarmos simplesmente a chamar a atenção às pessoas, porque se querem mudar, acho que também temos que chamar a atenção e as coisas têm que ser faladas e ser ditas. É verdade. Olha, vamos agora para a última rúbrica, que é o Ativa-te. Ativa-te. É para dares a conhecer ao público projetos, associações, iniciativas, que as pessoas possam ir ver e informar-se sobre este tema do bullying. Antes de falar da associação, eu acho que um projeto que há às vezes, e que mesmo na altura que eu andava na escola existia, que era a Escola Segura. Não sei se tu tinhas isso, que os polícias iam lá à escola. Sim. Eu acho que isso precisa ser completamente reformulado. Eu acho que esse projeto é um projeto muito bom que acontece nas escolas, e que principalmente que é a polícia, portanto também é ali uma entidade que impõe respeito. E acho que também podia muitas vezes até não é. Os bullies podiam ficar assustados por verem a polícia a falar sobre aquele tema e perceberem que não podem fazer aquilo. Portanto, eu acho que isso é um projeto que pode ser completamente reestruturado para ter, nem que seja tipo de 3 em 3 meses, ir às escolas fazer uma palestra sobre isso, presença obrigatória, toda a gente tem que ouvir, fazer um teste sobre aquilo, tipo um quiz sobre as perguntas, com várias perguntas. Eu acho que isso era uma coisa que podia ser diferente. Para ganharem a noção do peso que uma palavra pode ter na vida de outra pessoa. Porque eu acho que este projeto é incrível, ser a polícia ir às escolas a falar sobre isto, mas acho que precisa de ser reestruturado. E uma coisa muito boa que existe é a APAV, que é do apoio à vítima, que muitas vezes falamos disso e ouvimos falar na televisão também quando é casos de violência doméstica e isso tudo. Mas eles apoiam imensas causas. Apoiam imensas causas. Também vítimas de bullying, também eles também apoiam, têm o contacto deles, também tu podes falar. Portanto, também é uma associação que é bastante importante, não só para casos de violência doméstica, violência psicológica, bullying, tudo. Eu acho que todo o tipo de violência que qualquer pessoa esteja a sofrer, acho que a APAV é uma boa solução se precisares de falar com alguém e se não vires escapatória naquilo, precisares de algum sítio para falar. Sim, só a coisa que aprendemos neste episódio foi que é muito importante falar. Não estás sozinho nesta luta. Se estás com algum problema ou conheces alguém que esteja com algum problema, fala. Procura ajuda, quer seja dos amigos, da família ou então um profissional na área. Mas fala. Acabamos assim o nosso episódio. Obrigado, Tiago, por teres vindo. Obrigado pelo convite, gostei muito. Eu sou a Beatrix e este é o Povcast, o podcast que dá voz ao teu ponto de vista.